Relés são dispositivos eletromecânicos que funcionam como interruptores acionados eletricamente. São compostos basicamente de 3 partes: bobina, armadura e contatos. Quando se aplica a tensão adequada na bobina, o campo magnético gerado atrai a parte móvel da armadura, que aciona os contatos. Quando a tensão deixa de ser aplicada, uma mola devolve a armadura móvel à sua posição de repouso e desliga os contatos. Existem basicamente 3 tipos de relés: os de contato normalmente aberto, ou NA, onde o contato fica aberto quando não há tensão aplicada à bobina. Quando a tensão adequada é aplicada, o contato fecha. Esses são os símbolos mais utilizados. É preciso atenção para diferenciar o símbolo do contato da esquerda do símbolo do capacitor. O segundo tipo é o normalmente fechado, ou NF, onde o contato fica fechado enquanto não é aplicada a tensão à bobina. Quando a tensão adequada é aplicada, o contato abre. Estes são os símbolos mais utilizados. O último tipo básico é o reversível, ou NA-NF, que permite conectar um contato comum a 2 outros contatos, um de cada vez. Este é um dos símbolos utilizados para ele. A nomenclatura utilizada em inglês é Normally Open, ou NO para normalmente aberto, Normally Closed, ou NC para normalmente fechado, e NO-NC para reversível. São utilizadas também as mesmas abreviações usadas em interruptores, como SPST ou Single Pole, Single Throw, que significa um polo, uma posição, para os contatos de um polo normalmente abertos ou normalmente fechados. DPST ou Dual Pole, Single Throw, que significa 2 polos, uma posição, para os contatos de 2 polos normalmente abertos ou normalmente fechados. SPDT, ou Single Pole Dual Throw, que significa um polo, 2 posições, para os contatos de um polo reversíveis. E DPDT, ou Dual Pole Dual Throw, que significa 2 polos, 2 posições, para os contatos de 2 polos reversíveis. Para os 3 tipos mais simples, também são utilizadas as representações Form A, Form B e Form C. Normalmente, os relés são usados para manter cargas energizadas por períodos relativamente longos, mas em alguns casos, como no relé automotivo de pisca, o acionamento pode ser em intervalos curtos e repetitivos. Por ser um dispositivo mecânico, existe uma limitação de velocidade para seu acionamento. O relé mostrado é do tipo reversível, ou NA-NF. Vamos analisar agora o funcionamento do circuito apresentado, que utiliza, além do relé, um LED bicolor verde e vermelho. Sem tensão aplicada à bobina, o contato NF está fechado, o que mantém aceso o LED verde. Quando o interruptor de acionamento da bobina é ligado, começa a circular corrente por ela e o campo magnético começa a se expandir, até ser forte o suficiente para atrair a parte móvel da armadura e inverter a posição dos contatos,
acendendo o LED vermelho. Quando o interruptor de acionamento da bobina é desligado, a corrente da fonte deixa de circular e o campo magnético começa a se contrair ou colapsar. Chega um momento em que o campo é muito fraco para se opor à mola do relé e o contato volta à posição de repouso, acendendo novamente o LED verde. No diagrama mostrado, ficou faltando um componente essencial, principalmente se a bobina do relé for acionada por um dispositivo eletrônico como um transistor, o diodo para supressão de transientes. Transientes elétricos são pulsos de curta duração, mas que podem danificar dispositivos eletrônicos como semicondutores. Existem diodos desenvolvidos especificamente para essa finalidade, mas para aplicações simples como esta, normalmente são utilizados diodos convencionais. O diodo está polarizado reversamente em relação à tensão da fonte de alimentação da bobina e não circula a corrente por ele quando a bobina está energizada. Quando se interrompe o fluxo de corrente na bobina, o campo magnético entra em colapso rapidamente, o que faz com que um pulso de tensão elevada e de polaridade reversa em relação à da fonte de alimentação seja produzido na bobina. É um transiente. O sentido da corrente gerada pelo transiente é o mostrado no diagrama. Esse pulso tem uma amplitude muito grande, chegando a ser dezenas de vezes maior que a tensão da fonte, mas com pequena duração. Para esse pulso, o diodo estará polarizado diretamente e absorverá todo o transiente. Será mostrado agora o comportamento dos circuitos sem diodo supressor e com os diodos 1N4148 e 1N4001. O osciloscópio está ajustado para 100 volts por divisão vertical e 2,5 milissegundos por divisão horizontal. A primeira análise é para os circuitos sem o diodo supressor. No oscilograma, podemos ver a tensão de 12 volts de alimentação da bobina, o pico negativo do transiente produzido pela bobina, que alcançou menos 272 volts, o pico positivo do transiente, com 196 volts, e o valor de pico a pico do transiente, com 468 volts. Sem o diodo supressor, além do transiente negativo, aparece também um pulso positivo. Será analisado agora o circuito com o diodo 1N4148. Cada divisão vertical no osciloscópio vale 10 volts. Podemos ver a tensão de 12 volts de alimentação da bobina, mas nenhum transiente causado pelo colapso do campo magnético. Apenas uma pequena tensão negativa de menos 1,2 volts, que será mostrada em detalhes adiante, apareceu. Finalmente, a análise com o diodo 1N4001, com resultados praticamente iguais aos obtidos com o 1N4148. Podemos comparar as duas situações, sem e com o diodo supressor de transientes. Observe o ganho vertical de cada um dos oscilogramas. É óbvia a importância do diodo. Sem ele, uma porta lógica de saída pode ser danificada pelo pulso de alta tensão, ou um circuito microprocessado pode ser reinicializado ou até danificado. Efeito semelhante ocorre ao se energizar a bobina do relé, embora com menor intensidade. O diodo, mais uma vez, absorve os transientes negativos gerados
Neste caso, o pulso positivo não é eliminado, mas sua amplitude é baixa. Uma análise mais detalhada vai mostrar a diferença de funcionamento entre os diodos 1N4148 e 1N4001 ao suprimir os pulsos transientes. O 1N4148 é o mais adequado neste caso, por sua capacitância mais baixa em relação ao 1N4001. Os oscilogramas mostrados a seguir permitem ver melhor os sinais. Primeiro, para o 1N4148. O ganho vertical é de 2 volts por divisão e a base de tempo de 10 milissegundos por divisão. Pode ser vista a tensão de alimentação da bobina, o nível 0 volt e a tensão negativa após a supressão. Essa tensão residual dura aproximadamente 20 milissegundos. A análise para o diodo 1N4001 utiliza a mesma configuração do osciloscópio e os resultados são praticamente iguais. A única diferença visível é um pico de tensão negativa que o diodo não foi capaz de absorver, o que confirma ser o 1N4148 o mais adequado para esta aplicação. Por fim, vamos observar melhor os transientes produzidos pela bobina do relé sem o diodo supressor. Em todos os oscilogramas, o ganho vertical é de 100 volts por divisão, mas a base de tempo varia de 1 milissegundo por divisão até 250 nanosegundos por divisão. Isso permitirá observar o sinal em detalhes. É importante levar em conta que a medição foi feita tendo como carga apenas a resistência da ponta de prova do osciloscópio, que neste caso é de 100 megohms. 500 microsegundos por divisão, 100 microsegundos por divisão, 25 microsegundos por divisão, 10 microsegundos por divisão. Aqui já é possível perceber melhor que o chamado pulso reverso é na verdade uma sequência de pulsos que se prolonga, neste caso por cerca de 40 microsegundos. Além dos pulsos negativos, os chamados reversos, existem também pulsos positivos. Não é o objetivo aqui explicar esse comportamento. 2,5 microsegundos por divisão. 1 microsegundo por divisão. 250 nanosegundos por divisão. Esperamos que este vídeo tenha fornecido informações suficientes para a compreensão do funcionamento básico dos relés e demonstrado a importância do diodo supressor de transientes em circuitos indutivos.